Há mais de 100 anos atrás, um navio sofreu um acidente bem triste que matou dezenas de pessoas. Ah, Marcelo, você vai falar do Titanic de novo? Já deu, né? Calma lá, meu jovem dinâmico, eu não tô falando do Titanic. O protagonista dessa história é a embarcação, o irmão do navio, dono do caso mais famoso de naufrágio da história. Eu tô falando do Britannic, ou Britannic, que sofreu a tragédia poucos anos depois do ocorrido com o inesquecível Titanic. A história não ficou tão conhecida não, porém repercutiu como o maior navio naufragado do mundo, e é assim conhecido até hoje. Mas como que ele naufragou? Bateu em algum iceberg também? Morreram tantas pessoas quanto do seu irmão? Nesse vídeo a gente vai conhecer a história do Britannic, o irmão do Titanic. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo e depois a vinheta eu te conto. Antes, um recado do nosso patrocinador. A Blaze é um site para maiores de 18 anos apenas, tá? Então, se você tiver menos de 18 anos, pula esse anúncio aqui para a minutagem que irá aparecer aqui na tela. Lá você pode jogar diversos jogos para se divertir, se entreter e de quebra ganhar uma graninha em algum dos jogos. Mas lembrando, você pode tanto ganhar quanto perder também. Então não use o dinheiro que vai te fazer falta, coloque apenas o que você separou para se divertir. Tenha responsabilidade. Bom, na Blaze tem vários jogos, né? O Crash, o Double, o Mines, tem um que a gente vai jogar hoje, que é o novo deles lá, chamado de Slide. Pessoal, vamos lá então, esse novo jogo é bem simples de entender, lembra um pouquinho o Double, é claro que não é igual, aqui são foguetes, né, cada foguete tem um multiplicador, e a estratégia aqui é simples, se cair no foguete com um multiplicador acima do qual você escolheu, você ganha, se cair abaixo, você perde. Por exemplo, a gente está com uma banca aqui de 1446, eu vou colocar uma quantia de 400 e deixar no multiplicador aqui no 2x e começar o jogo. Assim que inicia, se ele cair em algum foguete que tem um multiplicador acima de 2x, eu ganho. Aí, ó, nessa rodada deu bom, caiu em 18,48, ou seja, dobramos o nosso valor, ficando então com uma banca de 1846. Para jogar, basta você se cadastrar e fazer os depósitos. Eu indico o método Pix, que é mais rápido, assim como as retiradas também são mais rápidas. Uma novidade é que a Blaze está com um suporte 24 horas para você tirar as suas dúvidas. Basta descer até a aba escrito Suporte ao Vivo, abrindo a caixa de diálogo, lá tem algumas sugestões de dúvidas, mas você pode também digitar a sua, caso tenha uma. E se você é novo na Blaze, usa o nosso código aqui do canal chamado Não Adivinho, para você poder ganhar um bônus de boas-vindas de até R$1.000 e mais 40 rodadas grátis nos jogos originais do site. Vocês já escutaram aí diversas vezes a história do navio Titanic, né? Principalmente por causa do acidente que aconteceu recentemente aí com o submersível que foi lá visitar os destroços, e o final todo mundo já sabe. O acidente de 1912, vocês já estão carecas de saber também, né? Inclusive tem vários vídeos aqui no canal sobre o assunto. Então eu vou pular essa parte. O que nos interessa hoje é o Britannic, ou Britannic, né? Vamos falar de Britannic, vamos brasileirar aí que fica mais bonito, né? O Britannic, que foi o irmão bem maior do que o Titanic, mas que infelizmente levou o mesmo fim, o navio. No ano de 1911, o estaleiro de Harland e Wolff, em Belfast, ele contava com cerca de 1.000 trabalhadores, todos eles se dedicando na construção de um novo navio, o Britannic, que a princípio o nome seria Gigantic, mas depois teve o nome alterado, ficou bem melhor, né, Britannic. O navio foi o terceiro da classe Olympic de transatlânticos da White Star Line. Para quem não sabe, o Titanic foi construído por esse mesmo estaleiro, por isso o Britannic é conhecido como o irmão do lendário navio. As investigações acarretaram em muitas mudanças. A primeira delas foi no próprio nome. Após o naufrágio do Titanic, o nome Gigante foi alterado para Britannic, que já havia sido empregado em 1874 pela White Star Line em outra embarcação de muito sucesso. Desde que começou a ser construído, a ideia já era de que o Britannic fosse maior e melhor do que seus antecessores, né, como o Titanic e o Olympic. Não é à toa que tinha meio metro a mais do que os seus irmãos, com 28,7 metros de largura e 58 metros de altura. Para isso, eles focaram nos detalhes, né? Não se importaram com o quanto seria gasto, e tudo com o intuito de que o navio resistisse a qualquer tipo de desastre, ainda mais depois do trágico acidente que aconteceu com seu antecessor. Mas apesar do esforço, as coisas nem sempre saem como a gente quer, não é verdade?
A prova de iceberg. O acidente com o Titanic aconteceu um ano depois que a construção do Britannic começou. Então, eles usaram da tragédia para poder analisar, né, os pontos falhos do Titanic, né, e melhorar esse quesito no novo navio, para tentar evitar que a embarcação acabasse tendo o mesmo fim trágico. Para isso, eles melhoraram as falhas de projeto que afundaram o Titanic. A ideia era que meio que ele fosse a prova de icebergs. Acrescentaram um casco duplo ao longo dos motores e salas de caldeiras e elevaram os conveses e anteparas. Eu não faço ideia do que é isso, mas deve ser alguma parte ali importante do navio que deve ter colidido lá com o iceberg ali no Titanic. Bom, o Britannic também tinha novos compartimentos estanques que faziam com que o navio permanecesse a salvo, com até 6 deles cheios. Tudo isso para tornar o monstro ainda mais à prova de água. Colocaram botes salva-vidas para todos os passageiros e turcos enormes, que é tipo uma embarcação salva-vidas que ajudariam a descer esses botes mais rápidos, ajudando na eficiência em caso de emergência. Verdade, os barcos não ficavam guardados no convés dos botes, mas sim suspensos por turcos gigantes, deteriorando um pouco a estética geral da embarcação. Estes eram capazes de suportar até 6 botes cada. Ainda tiveram outras melhorias, como na junta de expansão do navio, pensando na quebra ao meio, né, como aconteceu com o Titanic. Foram muitas mudanças e a White Star Line chegou até mesmo a publicar panfletos com essas melhorias para combater, né, toda aquela má fama que estava acontecendo por conta do Titanic, né, do acidente que aconteceu. A Primeira Guerra Mundial. Bom, o Britannic estava sendo construído enquanto isso acontecia no mundo, começo da Primeira Guerra Mundial. Em 1914, no ano do seu lançamento, foi justamente, né, o começo de uma era de destruição e desespero. Mas no dia 13 de novembro de 1915, o Britannic ele foi solicitado pelo governo britânico e foi transformado numa espécie de hospital flutuante. E acabou se tornando aí o HMHS Britannic, ou His Majesty's Hospital Ship, ou navio hospital da Sua Majestade. Os enfeites chiques, eles foram retirados e substituídos por camas e instalações médicas, como enfermaria, sala de raio-x e sala de cirurgia, podendo acomodar até mesmo a 3.309 pessoas. O navio foi pintado inteiramente de branco e passou a ter grandes cruzes vermelhas, né, e uma faixa verde na horizontal, mostrando que aquele era um navio de misericórdia, né, um santuário em meio à tempestade do conflito. O naufrágio do hospital flutuante. De acordo com o site Terra, né, o HMHS Britannic, ele realizou 5 viagens diferentes do Titanic, né, que naufragou logo na primeira. Porém, no dia 21 de novembro de 1916, o Britannic estava então na sua 6ª viagem. Ele só não imaginava então que seria a última. Nesse dia, enquanto navegava pelo mar Egeu, o navio sofreu uma enorme explosão, o que resultou no seu naufrágio. Ele afundou em 55 minutos, o que o tornou o maior navio perdido na Primeira Guerra Mundial. Restos do monstro foram descobertos no ano de 1975 por Jacques Cousteau, um oficial da Marinha Francesa, documentarista, cineasta, oceanógrafo e inventor mundialmente conhecido por suas viagens de pesquisa. Desde então, o navio foi explorado diversas vezes. A cada expedição, novas informações são reveladas sobre a sua história um tanto quanto misteriosa, já que até hoje ninguém sabe ao certo o que fez com que o Britannic explodisse. O que ajuda as explorações é que os seus destroços estão só a cerca de 120 metros de profundidade, bem diferente do seu irmão, que se encontra a quase 4 quilômetros. Algumas teorias sobre a explosão são de que o motivo teria sido aí um torpedo de um submarino alemão escondido. Já outros afirmam que foi porque o navio teria atingido uma mina submarina. E a lição aprendida com o Titanic fez com que 1.036 vidas fossem salvas do Britannic. Também tiveram ali cerca de 30 pessoas mortas. Mas dá para ver a diferença com relação à segurança, né, quando comparado com as perdas do naufrágio do Titanic. A repercussão não foi tão grande quanto sobre o naufrágio do seu irmão, mas a notícia nos jornais era de que o navio teria explodido por conta ali de que a Alemanha teria torpedeado o navio. Além disso, o Britannic também ganhou um filme baseado no acidente, que foi lançado em janeiro de 2000. Infelizmente, passou longe do sucesso de bilheteria que foi o longa-metragem de 98. No final das contas, as melhorias, apesar de não terem evitado que o navio afundasse, foram importantes. Outra coisa é que também, né, foi, ao que tudo parece, foi um torpedo ou alguma mina ali aquática, né? Então é bem mais difícil
a embarcação aguentar do que numa batida ali num iceberg, né? Mas aí, você conhecia a história do irmão do Titanic? Sabia? Eu duvido que você sabia dessa história, cara. Duvido. Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. A gente tem vídeo todos os dias aqui no canal, tá? Então se inscreve para poder acompanhar os próximos. A gente se vê também hoje ainda, ou amanhã, enfim, no próximo vídeo. Tchau!